Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Para nós é motivo de grande alegria, de mais uma oportunidade que o Senhor tem nos dado de estar aqui juntos, para louvar e agradecer o santo nome do Senhor. Com permissão do nosso pastor, vamos ficar de pé para dar início ao nosso culto nessa noite. Ó Jesus amado, grande Deus, maravilhoso, todo poderoso, ó Deus de maravilha, Pai querido, Pai amado, o Senhor nos abençoe poderosamente nessa noite. Toma a direção desse culto nessa noite, Pai querido. O Senhor nos ajude poderosamente, Senhor, aqueles que vão testemunhar, aqueles que vão trazer a tua palavra, Pai querido. O Senhor vem grande vitória, Senhor. Abençoa poderosamente cada um nessa noite, no nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor com o hino 186. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para o céu, andar de valor em valor, e servir a Jesus meu Senhor, é que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura, pra lutar com coragem e valor, pois a minha peleja é dura, nada longe do que tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas, no combate da fé e do amor. Tenho vigor e destreza a lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ainda esta luta, combati o combate de amor, e coroa terei de justiça, que do céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Com permissão do nosso pastor, vamos ficar de pé para nós lermos a leitura da palavra de Deus. Que se encontra no livro de Lucas 18, no versículo 9. Vamos achar, amém? Amém, os irmãos acompanham para cima, amém? E disse também esta parábola: um que confiava em si mesmo, crendo que era justo, e desprezava os outros. Dois homens subiram ao templo a orar, e um fariseu e o outro publicano.
O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais, os homens, os roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto posso. E o publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Palavra maravilhosa, né? Nunca queremos exaltar a nós mesmos. Vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus por essa palavra. Grande Deus maravilhoso, ó Pai querido, Pai amado, Senhor, agradeço, Pai, por essa leitura, por essa palavra tão maravilhosa que o Senhor tem nos dado para nossos corações. Continue, meu Pai, falando conosco, Pai, em nome de Jesus. Nosso irmão João tem uma oportunidade de fazer aquilo que o Senhor põe no seu coração. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vou ler aqui em Eclesiastes, capítulo 11 ao 5. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muito dia achará. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabe que mal sobrevirá à terra. Estando a nuvem cheia, derramará aguaceiro sobre a terra, caindo árvore para o sul ou para o norte. No lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento, nunca semeará, e o que olha para a nuvem nunca secará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formar os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabe as obras de Deus, que faz todas as coisas. Assim é um agradecimento para a comunidade. Nosso irmão André, uma oportunidade. Pessoal, irmão, com a paz do Senhor. Amém. Estamos felizes com Jesus, que o Senhor é maravilhoso, irmão. Mais um dia que Ele concedeu para nós estarmos aqui adorando, exaltando o nome dEle. Mais um culto com o grupo Master. Como passou rápido, parece que foi ontem e hoje novamente estamos aqui no culto. Irmão, vou ler aqui em Salmos rapidamente, para a gente poder ganhar tempo. Em Salmo 91, do versículo 1 até o versículo número 7. Ele diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem a mortandade que assole o meio-dia. E aqui no versículo 7 diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Porque no tempo que nós estamos vivendo, irmão, a gente está preocupado, às vezes tantas situações que acontecem. Nesse versículo já está falando com nós: 1000 pode cair do seu lado, 10.000 pode cair do seu lado, mas você não será
atingido, porque o Senhor é conosco. Amém? Já quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Nosso irmão Anderson, após o nosso irmão, louva o Senhor com 2 minutos. Cumprimento toda a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Para mim é motivo de muita alegria de estar na presença de Deus. Quem está feliz com Jesus, dá glória a Deus. Gostaria que os irmãos abrissem a palavra lá em Mateus. Glória a Deus. Mateus capítulo 4. Do 1 em diante. Todo mundo achou? Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser atentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, e depois teve fome, e chegando-se a ele o tentador, e disse: se tu és filho de Deus, manda que esta pedra se torne em pães. E ele, porém, respondendo, disse: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca é de Deus. Então o diabo o transtornou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e torne-te nas mãos, para que nunca tropece em algumas pedras. Até aqui, eu agradeço a minha rica oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo.
Enquanto o irmão louva, os irmãos louvam a Deus por dinos de oferta. Nosso irmão Oswaldo, orando pelos dizimistas e ofertantes. Glória a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Amém. A permissão dos nossos pastores, que a igreja se coloque de pé. Vamos estar apresentando os dizimistas e ofertantes nesta noite. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças a Deus por mais uma rica oportunidade em que nos concedeu, ó Pai, de estarmos diante da Tua presença. Neste momento, ó Pai, eu quero te apresentar, ó Deus, aqueles que irão dizimar, ofertar na Tua casa, meu Deus. Abençoa e prospera aqueles que não têm condições, que seja da mesma forma, ó Deus. Que a Tua casa, meu Pai, seja farta e que o Teu celeiro seja cheio. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Motivo de alegria também estar aqui com o grupo Massa e com o restante dos irmãos para adorar e bendizer o nome do Senhor. Eu vou cantar um hino bem conhecido, que os irmãos me ajudem. Meu baterista hoje faltou, mas a Bíblia diz que tudo que tem fôlego, né, todo instrumento de corda, louve o nome do Senhor, porque Ele é digno de toda honra e toda glória, amém?
convidar o pastor Antônio a fazer a oração do nosso diretor dessa noite. Glória a Deus. Dois. Glória a Deus. Quero saudar a amada igreja na paz do Senhor. Amém. Estamos alegres, irmãos? Amém. Motivo temos, né, para ficar felizes, alegres na presença de Deus. Aleluia. Até a tristeza ela tem que soltar na presença do Senhor. Por gentileza, com a produção do pastor, coloque de pé. Que Deus continua falando conosco através da sua santa e gloriosa palavra. Glória a Deus. Querido Deus e Pai, no nome de Jesus, teu santo Filho, nós oramos a Ti neste momento, Senhor, por tudo que já tem operado nessa noite, falado conosco, através do louvor, através da oração, Jesus de Nazaré, e continua a falar, a operar grandiosamente, usando agora, Senhor, aleluia, o Teu vaso nas Tuas mãos. Fala conosco, Senhor, seja feito conforme Tu queres, conforme a Tua vontade. O Senhor conhece, meu Pai, cada pensamento, a intenção do coração, cada pessoa que entrou aqui nesta noite, o estado espiritual, o estado físico, meu Deus, emocional, que o Senhor possa, Pai, aleluia, trazer do céu nesta noite a palavra do Senhor aos nossos corações. Usa o Teu vaso, assim nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus que venha para sempre. Amém? Esse minutinho, nós a gente veremos ali no lugar, e trazemos aqui a paz do Senhor, o abraço do nosso pastor presidente, a sua esposa, nossa missionária Juliana, de toda a igreja. Quis mandar um abraço para toda a igreja em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus. Bem, já agradeço a minha oportunidade, o meu perdoe, a minha falha. A palavra ao pastor Adriano. Glória, glória. Wesley Elcio. Graças nós te damos, ó Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Aumentou o volume aí, né? Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Deus abençoe o grupo do Master. Deus abençoe a igreja. E também glorifica a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pela sua esposa, missionária Juliana, que através da pessoa do nosso pastor Antônio mandou esse abraço. E nós aqui também mandamos um abraço muito caloroso para os nossos irmãos lá no Guarujá. Deus abençoe em nome de Jesus. Quantos querem ouvir a palavra de Deus? Amém. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 11. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças nós te damos, ó Senhor. Glória a Deus. O Evangelho segundo escreveu João, capítulo 11, um texto bem conhecido da igreja. Glória a Jesus. Maravilhoso Deus vivo, aleluia. Quem encontrou, diga amém. Amém. Está escrito assim, versículo 5. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Agora o versículo de número 25. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Tome seu assento. Glória a Deus. Deus abençoe a liderança do Grupo Master, a pessoa do nosso irmão Diácono Osvaldo, mandou aquela mensagem do pastor, faz a palavra. Eu nasci para isso, mano. Jesus me separou para isso. Eu amo falar de Jesus. Seja aqui, seja lá fora, seja onde for, eu nasci para falar de Jesus. Essa convicção eu tenho no meu coração.
e eu diminuo e ele cresça todos os dias. Mas que é bom falar de Jesus, é bom, não é isso? Glória a Deus. O texto que nós lemos, irmãos, é um texto bem conhecido da igreja. O evangelho que João vai escrever, o autor deste evangelho é João, o apóstolo, daqueles que foram chamados para o apostolado, dos 12 que estavam com Jesus, e dos 3 que mais esteve na intimidade do mestre, como Pedro, Tiago e João. João era aquele que era o mais íntimo dos 12. O texto bíblico vai dizer que João foi aquele que teve o privilégio de reclinar a cabeça no peito de Jesus, e assim, acredito eu, ouvir as batidas do coração de Jesus, e tinha uma intimidade mais próxima, diferente dos demais. Tanto é que na história, tanto bíblica como história da historicidade dos apóstolos, João foi o único que não morreu martirizado. João, ele morreu de morte natural na cidade, provavelmente de Éfeso, onde ele foi pastor. E João, com essa propriedade íntima a respeito de Jesus, quando nós olhamos a biografia, a vida, o nascimento, a obra de Cristo na terra, João esteve presente na maioria dos momentos. Até mesmo na hora da crucificação, somente João estava ao pé da cruz. E João, ele vai narrar esse texto, ou esse acontecimento muito tremendo a respeito da ressurreição de Lázaro. E eu disse a respeito da vida de João, porque João é aquele que estava com Jesus, e João, ele escreve aquilo que viu da pessoa de Cristo, aquilo que ouviu da boca de Jesus, e daquilo que ele estava vendo dos acontecimentos com os discípulos e com o próprio mestre. E no versículo 5 do capítulo 11, nós lemos a seguinte expressão de João: ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Então João, como era um dos mais próximos de Jesus, João fala com muita propriedade o grau de amizade que Lázaro, Marta e a sua irmã tinham com Jesus. A Bíblia vai dizer que uma certa ocasião Jesus jantou na casa deles, ou seja, Jesus tinha uma intimidade particular com essa família. Era uma família que estava no coração de Jesus. É como que você tem um amigo muito próximo da igreja, alguém que você ama muito, e você o chama para jantar, para comer. Amanhã é domingo, dá tempo de você chamar o pastor Adriano para aquela feijoada, não é isso? Então aquela pessoa próxima, alguém que você tem intimidade, alguém que você compartilha o seu dia a dia. Quando a Bíblia vai dizer que Jesus jantou na casa deles, e que Jesus amava, Jesus não somente falava com eles o assunto a respeito das coisas de Deus, mas Jesus também, 100% homem, 100% Deus, falava das coisas da vida. A Bíblia vai dizer que Jesus foi um homem experimentado nos trabalhos. Então acredito que quando ele chegava na casa de Lázaro, de Marta e da sua irmã, o diálogo de Jesus era um diálogo de muita intimidade. Vamos contextualizar para os dias de hoje. A paz do Senhor, meu irmão Lázaro, tudo bem? Como foi a semana? Lázaro então vai na retórica: olha, Jesus, a paz do Senhor, meu mestre, foi muito bem, cansativo, como a nossa também. Jesus, quem sabe, olhou para ele e disse: olha, essa semana, Jesus, ele era carpinteiro, fiz tantas mesas, cadeiras, mas também fiz a obra do Pai, fui na casa do fulano, do ciclano, fiz a obra, orei para o Bertano. E eles vão conversando porque tinham uma intimidade em comum. E o texto vai dizer que João dá a seguinte expressão: e Jesus amava, porque Jesus demonstrava o amor que ele tinha por eles. Observe que algumas casas, alguns convidou a Jesus para jantar, como Simão. O texto vai dizer que um certo Simão chama Jesus para jantar na sua casa, e Jesus vai lá comer na casa desse fariseu. Outra oportunidade, como Zaqueu, Jesus já se oferece: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém que eu pouse em tua casa.
Então perceba que a vontade de Jesus no texto é muito notória. Então Jesus amava muito esta família, e agora esta família que tinha uma grande intimidade com Jesus vai sofrer de uma prova muito grande. O texto vai dizer no versículo 1, João narra: então estava enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E a Bíblia Sagrada vai nos dizer no versículo 3: mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Perceba que o texto não fala assim: eis que está enfermo a Lázaro. Perceba que na narrativa, quando João descreve, quando as irmãs mandam alguém avisar a Jesus, olha, fala e avisa para ele que está enfermo aquele a quem ele ama. Sabe o que eu entendo no texto? Eu entendo no texto que na hora do jantar Jesus estava lá, na hora de comer a picanha Jesus também estava lá, na hora de fazer aquele churrasco, aquela feijoada, Jesus estava lá, no momento de maior necessidade, porque Lázaro se encontrava enfermo, Lázaro estava enfermo, e a Bíblia vai dizer que Jesus não estava lá no momento, e a Bíblia vai dizer, olha, e as irmãs mandaram avisar Jesus: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. No texto propriamente dito, podemos dizer que era o momento que Lázaro mais precisou de Jesus. Pode ser o momento da vida que ele mais precisou. O texto não fala, mas o texto me dá a probabilidade de pensar nas entrelinhas. Lázaro está enfermo, e quem está em Cristo quando está enfermo pensa em quem? Em Jesus. Lázaro enfermo, eu fico imaginando, o texto não fala, eu me coloco no lugar de Lázaro. Ai, se Jesus tivesse. O texto fala de Maria e de Marta, mas não menciona o que Lázaro pensou. Quando o texto fala aquele que tu amas, eu imagino, irmão, o Lázaro vivendo na mente dele os momentos que ele teve com Jesus, e no coração dele aquela enfermidade, e ele sentindo aquela enfermidade, e na mente dele ele pensando, talvez, se Jesus estivesse aqui, tudo seria diferente. Se Jesus estivesse aqui agora, ele poderia colocar as mãos e expulsar essa enfermidade, e tudo voltaria ao normal. Porém o texto já nos dá uma seguinte expressão: Jesus, ele vem. Quantos creem que ele vem? Só que ele vem na hora que ele quer, e aqui é um período para Jesus se manifestar. Aí alguém vai dizer: olha, Senhor, está enfermo aquele quem tu amas. O texto vai dizer assim: olha o que Jesus fala: esta enfermidade não é para a morte, mas para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Perceba que no versículo de número 4, antes de Lázaro morrer, Jesus já dá o diagnóstico do resultado. Alguém vem com a notícia: ele está enfermo. Aí Jesus diz assim: olha, esta enfermidade não é para a morte, mas para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Aí a Bíblia vai dizer o seguinte: e Jesus permanece lá por ainda mais 2 dias. Agora eu fico imaginando, quando alguém foi lá e deu a notícia, quem estava aqui esperando? Vou dar um exemplo para vocês, só para vocês entenderem. Alguém está enfermo, aí alguém fala assim: olha, chama a pastora Gilda, o pastor Adriano, o pastor Antônio, chama um dos meninos, chama alguém para orar. A gente quer oração em que hora? Na hora. Já imaginou? A gente chega lá só depois de 4, 5 dias. Aí você chega, a pessoa já morreu. Aí você chega lá no momento, a expressão que é no coração é de raiva, talvez. Por que não veio antes? Será que não deu tempo? Porque quando o texto vai dizer que Jesus chega, Maria fala assim: se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Há uma indignação no texto, porque ela queria que Jesus estivesse ali. Percebe então que Jesus demora 2, 4, porque o texto vai dizer que ele chega somente no 4º dia, porque havia uma crença nos tempos de Jesus, em que quando a pessoa morria, por 3 dias o espírito ficava em volta do corpo,
ainda tinha a possibilidade do espírito retornar para o corpo, aí então o homem poderia então tornar a viver. Porém Jesus espera o quarto para quê? Para que todas as crenças e possibilidades humanas se esgotassem. Pastor, o que Deus está dizendo? Quando as possibilidades do homem terminam, aí começa o Deus do impossível trabalhar na minha e na tua vida. Porque o milagre é algo que às vezes nós não conseguimos raciocinar, irmãos. Você já parou para meditar no milagre? Para meditar. O mar se abriu, o cego enxergou, o mudo falou, o cego viu, o morto ressuscitou, o machado flutuou. Você já parou para pensar no milagre? Humanamente falando, é impossível você acreditar nisso. Já imaginou um machado das águas flutuando? Já imaginou o mar? Alguém já foi no mar? Num lugar assim? Você já imaginou aquilo em terra seca? Você já imaginou alguém cego e de repente começou a enxergar? Você já imaginou um coxo que ficou no templo, na porta do templo, tantos anos pedindo esmola? De repente, aleluia, vai os homens para orar a Deus, e ele vai pedindo esmola. De repente os homens de Deus falam: olha, nós não temos prata nem ouro, mas o que temos agora te damos, em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Eu fico imaginando aquele homem que era todo troncho, aleluia, ele começa, os arteiros começam a levantar, ele vai firmando, ele precisa de apoiar algum lugar porque ele não tem, ele vai apoiando assim, de repente ele firma. O texto vai dizer que ele entra no templo glorificando a Deus. Imagina os irmãos, não era aquele coxo, imagina a alegria que os irmãos ficaram, o poder de Deus na igreja. Sabe que milagre não se explica, pastor, e como é milagre? O milagre se recebe, porque aquilo que para o homem é impossível, Lucas 1,37, porque para Deus, só 3 entenderam, porque para Deus nada é impossível. E o texto vai dizer que passam 4 dias. O texto então vai dizer que Jesus chega. A expressão de Marta é: se tu estivesses aqui, meu irmão não teria. Agora vem uma pergunta no texto: quem disse que Jesus não estava lá? A dificuldade de Marta é que ela tem que ver Jesus literalmente, palpável, ela tem que sentir nas mãos. Tem hora que a gente está dizendo assim: Deus, fala comigo, usa um profeta. Deus faz. Você já fez essas? Tem crente que já fez essas provas meia de crente, mas pentecostal? Deus, dá um sinal, qualquer coisa, fala um versículo. Você está tão assim querendo ouvir a voz de Deus, fala: Deus, usa alguém, pelo amor de Deus, é hoje. Fala comigo de alguma maneira, Jesus. Você está querendo ouvir a voz de Deus. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Aí Jesus está dizendo: Marta, você não me enxergou, mas eu estava aqui. Você tem momento que não vê Deus, oh glória, mas eu tenho uma certeza para te dizer: Ele estava lá. A Bíblia vai dizer: se não fosse as misericórdias de Deus, seríamos consumidos. Mas tem gente dizendo: Deus, eu estou numa luta, numa prova que parece que o Senhor não está. Aí Jesus me trouxe para te dizer: sabe por que você veio aqui hoje? Porque eu estou no meio da luta. Você ainda não viu o milagre, mas até o 4º dia chegar na tua vida, eu vou te trazer até o 4º dia. Tem vezes que a gente precisa enxergar Deus no visível, e Deus está dizendo: eu estou me revelando a você, é no campo do invisível. Porque o próprio Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, vive. Jesus está dizendo: você está querendo ver o natural, mas eu tenho algo sobrenatural para fazer na tua vida. O que eu acho interessante é que quando ele usa essa expressão, a Bíblia vai dizer: eu sei, Senhor, que no último dia Ele vai ressuscitar. O que Deus quer fazer às vezes na nossa vida é tão grande que às vezes Deus fala e a gente não entende. Eu sei, Senhor, ela responde.
O meu irmão vai ressuscitar no último dia. Estava falando do quê? Da volta de Cristo. E Jesus não estava falando do futuro, Jesus estava falando do presente. Tem coisa que Deus fala, a gente precisa ter discernimento para entender o que Jesus está falando. Ele vai ressuscitar. Tá bom, Senhor, eu sei que no último dia. Aí Jesus diz: mas todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu nisso? Jesus estava dizendo para ela, ela não estava entendendo. A luta está grande, a prova está grande, passou 4 dias. Você pensou que eu viria no primeiro, só que tem um negócio. Eu quis te experimentar nos 4 dias. Há um experimento de Deus nos 4 dias aqui. Primeiro, 4 dias significa o quê? Deus só faz no tempo dele. Segundo, não importa o grau de intimidade que você tem com Jesus, por mais que você o chamou, ele só vem na hora que ele quer. E o que me chama a atenção, que para mim é um dos versículos mais profundos da Bíblia. Eu disse isso aqui já. Versículo 35. Olha, irmão, eu começo a meditar quando eu estou pregando. E Jesus chorou. Eu preciso meditar nisso. O eterno, o grande, o príncipe, o El Shaddai. Eu fico imaginando os olhos de Jesus lacrimejando e chorando. Por mais que ele sabia que iria fazer o milagre, Jesus chorou. Alguém olha no meio da multidão, versículo 36. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. Sabe o que eu entendo no texto? Na hora do jantar, Jesus estava lá. Na hora do banquete, Jesus também estava. Mas na hora da enfermidade, parece que Jesus não estava lá, na ótica dos judeus. Porque quando eles falam, olha como ele o amava, talvez alguém murmurou. Estava assim com Jesus, a prova veio, agora está abandonado. É assim que muitos dizem ao nosso respeito. É crente por quê? Está na igreja por quê? Leva essa vida de quadrado por quê? Vai atrás de oração para quê? Vai atrás de igreja porque a multidão está murmurando. Aí Jesus chegou no momento certo e começou a chorar. Alguém olhou e disse: olha como Jesus amava esse homem. Sabe o que é isso? É Jesus demonstrando externamente o amor que ele sente por Lázaro de dentro da alma. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu vou mostrar para alguém externamente o valor que você tem por mim. Alguém murmurou o teu respeito pela luta que você passa, mas eu vou me levantar e as minhas lágrimas vão falar por você. Lázaro estava morto, estava dentro da caverna, como diz a Bíblia, a pedra removida, a pedra estava no lugar, não tinha ainda sido removida. Jesus está chorando e mesmo Lázaro lá dentro morto, alguém está dizendo como ele amava ele. O texto está dizendo, Jesus está demonstrando para alguém, ele vai mostrar para alguém o valor que você tem para ele. Porque tem alguém que está murmurando a teu respeito, está na luta, está na prova. Antes orava, até 4 dias atrás estava num fogo do Espírito Santo, estava orando. Aí a prova veio, a luta veio, separou um pouquinho. Alguém não entendeu, porque você achou que Jesus viria no primeiro, ele não veio. Jesus viria no segundo, também não veio. No terceiro também passou. No quarto, Jesus chegou, mas não foi no momento que você queria. Mas o importante é que ele se revelou para operar na tua vida o que você jamais esperava que ele ia fazer. Porque na ótica de Marta e Maria, enquanto tem vida, tem esperança. Jesus está dizendo, a hora que a esperança acabou para você, o meu milagre na tua vida vai chegar para fazer o sobrenatural. Vede como ele o amava. E Jesus chorando. A Bíblia vai dizer que Jesus pergunta, olha o que Jesus pergunta. Aonde colocaram ele? Levaram Jesus até o sepulcro. Aquele monte de gente, irmão, porque a Bíblia vai dizer onde Jesus estava, a multidão acompanhava Jesus. Aquele monte de gente acompanhando Jesus, Marta e Maria também, os judeus,
A Bíblia vai dizer que era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Aí disse Jesus: tirai a pedra. Que coisa! O texto vai dizer que Marta fala: Senhor, olha, irmão, você tem que entender que milagre não se explica. Marta de novo: Senhor, já está fedendo, não tem mais jeito. Jesus disse no versículo 4: esta enfermidade não é para a morte, mas para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Deus já te disse que vai te dar vitória, e mesmo assim, que momento que você fala: estou morto, não há mais possibilidade para mim, não há mais expectativa. Aí Marta olha: Jesus, o defunto já está cheirando mal. Sabe o que Marta está dizendo? As possibilidades que cabiam Jesus já foi. Agora o que resta é só lamentação, lágrima e choro, porque já passou as possibilidades. Aí Jesus fala mais uma vez, porque Jesus insiste, irmão. Se tem alguém que insiste conosco, é Jesus. Porque em muitas oportunidades, se fosse por nós mesmos, nós não estaríamos aqui. E digo com verdade, 100%, se não fosse Jesus, o pastor Adriano não estava aqui, nenhum de nós estávamos aqui, mas absoluta graça. Isso não vem de vós, foi a graça que te chamou. Irmão, você tem um preço, teu preço é morte de cruz. Balaque pagou Balaão para amaldiçoar o povo. Balaque disse: sobe no monte e amaldiçoa esse povo, que eu estou com raiva deles. Balaão recebe o dinheiro. Balaque era alguém que tinha influência. Balaão vai subir no monte, o texto diz: e Deus colocou na boca de Balaão as suas palavras. Olha as palavras: eu não posso amaldiçoar o que Deus já abençoou. Sabe o que eu entendo no texto? Alguém que tem mais influência, alguém que tem poder, alguém que poderia fazer alguma coisa a respeito de alguém, mas Deus está dizendo: pode até ter influência, pode até ter poder e domínio, mas foi meu espírito que foi lá e trocou na boca de Balaão, e ele teve que profetizar a bênção sobre a tua vida. Sabe o que Deus está dizendo? Alguém às vezes já tentou te matar, alguém às vezes já tentou te prejudicar, às vezes alguém se levantou para ir contra a tua vida, mas o Espírito de Deus levou o anjo lá, fechou a boca do leão, fechou a cova. O leão não te consumiu, pelo contrário, Deus te guardou na cova. José foi jogado na cisterna, mas a cisterna não matou José.